Noções intuitivas. Imagine, pessoal, dois conjuntos. Um conjunto de partida A e um conjunto de chegada B. Então aqui representados esses dois conjuntos para vocês. Quando nós tivermos uma interação entre esses dois conjuntos, a gente vai chamar essa interação de relação. Beleza? Agora imagine o seguinte, imagine um caso particular de relação, onde todo elemento do conjunto de partida vai se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada. Quando isso acontecer, gente, nós vamos ter uma função. Então, função é um caso particular de relação, onde todo elemento do conjunto de partida se corresponde com um único elemento do conjunto de chegada. Vamos ver agora as noções intuitivas, através de alguns exemplos. Para que a gente entenda melhor, é importantíssimo que a gente memorize essa frase. Ou melhor, que a gente entenda essa frase, né? A aplicação dela é imediata. Olha só, vamos ver se isso aqui é uma função. Todo elemento do conjunto de partida está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Então é função. Aqui, pessoal, todo elemento do conjunto de partida está se relacionando com um único elemento do conjunto de chegada. Opa, mas está faltando um elemento aqui sem se relacionar. Não tem problema. O importante é que essa condição aqui, destacada para vocês, aconteça. Acontecendo isso, vai ser função. Todo elemento do conjunto de partida tem que se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada. Isso está acontecendo aqui? Tá. Então é função. Aqui, pessoal, todo elemento do conjunto de partida tem que se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada. Está acontecendo? Também está. Ah, mas está sobrando elemento. Não tem problema. Ah, mas esse elemento está se correspondendo com mais de um no conjunto de partida. Também não tem problema. O importante é que você veja essa frase. Se todo elemento do conjunto de partida estivesse correspondendo com um único elemento do conjunto de chegada, não tem problema, vai ser função. Então a gente percebe que essa frase aqui ocorre nesses três casos. Então esses três casos vão ser exemplos de função. Agora vamos ver esses dois casos aqui embaixo que são contra-exemplos. Todo elemento do conjunto de partida, opa, já deu errado. Aqui está acontecendo de todo elemento do conjunto de partida se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada? Não, pessoal. Por quê? Porque já falhou no todo. E aqui, pessoal, vamos ver. Todo elemento do conjunto de partida, até agora beleza, se corresponde com um único elemento do conjunto de chegada. Acontece isso? Não. Esse elemento aqui, ó, olha que sem vergonha, está se correspondendo com dois elementos do conjunto de chegada. Então já não é função. Então note que esse primeiro caso falhou no todo. Esse segundo caso falhou no único. Então, esses dois casos não são exemplos de função. Plano cartesiano. Pessoal, é uma coisa importante dizer agora que a gente vai abordar vários aspectos de função. Por isso, muitos desses assuntos vão parecer no primeiro momento jogados. Mais para frente a gente vai ver todos esses assuntos se relacionando. Então, plano cartesiano. Plano cartesiano está aqui o desenho dele. Ele vai ser formado por duas retas, x e y, ortogonais, ou seja, formando um ângulo de 90 graus entre elas. A reta x, que é essa reta deitada, ela vai receber o nome de abscissa. Você vai chamar de abscissa para associar o x com abscissa. E essa reta que fica em pé, a gente vai chamar de ordenada. Então, abscissa e ordenada. Eixo x, eixo y. X deitado, y em pé. Beleza? Par ordenado. Seguinte, pessoal. Imagine dois conjuntos x e y. Então aqui esses dois conjuntos. Imagine que A, que é essa bolinha azul, é um elemento de x. E B é um elemento de y. Quando a gente tiver um par ordenado, a gente sempre vai ter um par onde existe ordem. Onde a ordem na qual eles são colocadas vai fazer diferença. Ou seja, falar AB normalmente vai ser diferente de falar BA. Quando a gente associar mais para frente par ordenado dentro de um plano cartesiano, o primeiro elemento do par ordenado vai ser o x, o segundo elemento vai ser o y.
Beleza? Resumindo, é isso que eu estou querendo dizer. Essa ideia de par ordenado vai ficar mais clara para vocês agora. Imagine, por exemplo, o par ordenado 2, 3. Tal par ordenado só pode ser associado à localização de um ponto no plano cartesiano. E essa localização a gente vai chamar de coordenada. Olha só, pessoal. Vamos localizar no plano cartesiano o ponto 2, 3, ou seja, o ponto que tem uma coordenada 2, 3. Como eu já falei para vocês, o 2, o primeiro elemento vai ser o x, o segundo elemento vai ser o y, sempre. Então, 2x, está aqui o 2, e o 3y, está aqui o 3. Beleza, localizei. O que eu faço agora? A partir do 2, eu traço uma reta perpendicular ao 2. Está aqui traçado. E a partir do 3, eu também traço uma reta perpendicular ao 3. Onde essas duas retas se encontrarem, eu vou ter a coordenada 2, 3. Né? Ou um par ordenado 2, 3. É só isso, pessoal. Vamos agora, pessoal, localizar alguns pontos no plano cartesiano. Vamos imaginar os pontos P, 2, 3, Q, menos 1, 2, F, 0, 0, G, 1, menos 3 e H, menos 2, menos 2. Lembrando que sempre o primeiro elemento é o x, o segundo é o y. Então está aqui o nosso plano cartesiano com algumas marcações. Vamos achar o ponto P, 2, 3. Primeiro tem que achar onde está o 2 no eixo x. 2 está aqui. Então eu vou traçar uma perpendicular passando pelo 2. Agora eu vou achar o 3 no eixo y. Ué, por que no eixo y? Primeiro é no x, segundo é no y. Onde está o 3 no eixo y? Está aqui. Traço uma perpendicular. Onde essas duas retas se encontrarem, nós temos o ponto P. Ponto Q, menos 1, 2. Eu tenho que achar primeiro o menos 1 no eixo x, o 2 no eixo y. Menos 1 no eixo x, está aqui. E o 2 no eixo y, está aqui. Então eu vou traçar uma perpendicular passando por menos 1 e uma perpendicular passando pelo 2. Onde as duas se encontrarem, nós temos o ponto Q. Terceiro ponto, 0, 0. O ponto 0, 0 está no cruzamento dos dois eixos, ou seja, aqui. Ponto G, que é 1 menos 3. Então é 1x menos 3y. Onde está 1 no eixo x? Está aqui. E o menos 3 no eixo y? Está aqui. Então eu vou traçar uma perpendicular passando pelo 1. E agora uma perpendicular passando pelo menos 3. Onde as duas se encontrarem, nós temos o ponto G. O famoso ponto G. Está aqui. E agora nós vamos achar o ponto H, que é o ponto menos 2 no eixo x e menos 2 no eixo y. Onde está o menos 2 no eixo x? Lembrando que sempre eu acho primeiro no eixo x e depois eu procuro no eixo y. Então, menos 2 no eixo x está aqui. Vamos traçar. E onde está menos 2 no eixo y? Está aqui. Vou traçar também. Onde os dois se encontram, eu acho o ponto H. E é isso, gente. Vamos ver agora produto cartesiano. Pessoal, imaginem dois conjuntos. O conjunto A, com os elementos 1, 2, e o conjunto B, com os elementos 1, 2 e 3. Vamos agora fazer a construção do produto cartesiano de A vezes B. Beleza, e agora como é que a gente faz a construção desse produto cartesiano? É simples, pessoal. Você vai fazer a distributiva dos elementos. Então, olha como a gente vai fazer. 1, 1, 1, 2, 1, 3. O produto cartesiano não é de A por B, então eu pego o primeiro conjunto A e faço a distributiva em relação aos elementos do conjunto B. Vai ficar 1, 1, 1, 2, 1, 3, depois 2, 1, 2, 2, 2, 3. E aí nós vamos ter esses novos pares ordenados. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Esses 6 pares ordenados, pessoal, vão representar 6 pontos no plano cartesiano. Então, onde está o ponto 1? Está aqui. Ponto 1, 2, aqui. Ponto 1, 3, aqui. 2, 1, 2, 2, 2, 3. Então, aqui nós temos o gráfico do produto cartesiano de A por B.
Note que, se a gente fizer o produto cartesiano de B por A, vai dar um gráfico diferente. Beleza, e como que a gente faz o produto cartesiano de B por A? Mesma coisa, eu vou pegar o B primeiro e vou fazer a distributiva em relação aos elementos de A. Então, eu vou fazer 1, 1, 1, 2. Depois 2, 1, 2, 2. Depois 3, 1, 3, 2. Então, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2. Fiz a distributiva. Onde estão esses pontos, pessoal? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2 e 3, 1, 3, 2. É importante que você, caso não lembre como traçar e localizar esses pontos no plano cartesiano, reveja a nossa aula anterior de funções, que isso está bem explicado. Beleza? Então aqui vocês têm representados o produto cartesiano de A por B e de B por A, representados graficamente. Funções no plano cartesiano. Como é que a gente identifica se nós temos uma função ou não no plano cartesiano? A gente vai descobrir isso agora. Imagine, pessoal, que nós temos aqui 4 curvas no plano cartesiano. Então nós temos essa, 4 curvas. Aqui 2 amarelas e as 2 azuis. Eu já vou te adiantar que as 2 amarelas de cima são funções. As 2 de baixo não são funções. Como que a gente identifica, pessoal? Existe uma bitolinha para isso. É só você traçar várias retas paralelas ao eixo Y. Se alguma dessas retas não cruzar a curva, ou se cruzar a curva 2 vezes, não vai ser função. Então você nota que se a gente traçar uma reta paralela ao eixo Y por essa curva, ela passa direto, né? Ela não passa por esse buraco. Aliás, ela passa por esse buraco, mas não intercepta nenhum ponto. Por conta disso, não vai ser função. Lembra aquilo que eu te falei na primeira aula? Todo elemento do conjunto de partida tem que se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada. Aqui a função está falhando no todo. Você vê que tem elementos de x que não se correspondem com elementos do conjunto y. Beleza? E aqui, pessoal, por que não é função? Porque se a gente traçar paralelas, a gente vai ter mais de um intercepto na curva. Ou seja, vai cruzar em pelo menos 2 pontos, concorda? Então o que acontece? Não vai ser função. A gente viu que para ser função, todo elemento do conjunto de partida tem que se corresponder com um único elemento do conjunto de chegada. Então se você traçar aqui uma reta através do x, você vai ver que vai ter elementos de x que se correspondem com 2 elementos de y. Por conta disso não vai ser função. Então vamos traçar as retinhas para isso ficar mais claro. Ó, traçadas retinhas, você vê que então todas as retas aqui em cima interceptam uma única vez. E aqui embaixo, o que acontece? Existem retas que não interceptam e existem retas que interceptam 2 vezes. Quando não intercepta ou quando intercepta 2 vezes, não é função. Beleza, gente? Domínio, contradomínio e imagem. Pessoal, vamos imaginar 2 conjuntos. Conjunto A, que vai ser um conjunto de partida, e o conjunto B, que vai ser um conjunto de chegada. Disso a gente vai ter que o domínio vai ser o conjunto dos elementos de A que se relacionam com os elementos do conjunto B. Contradomínio vai ser o próprio conjunto de chegada, ou seja, o conjunto B. E imagem, pessoal. A imagem vai ser o conjunto dos elementos B, que é o conjunto de chegada, né, que se relacionam com os elementos do conjunto de partida. Eu sei que desse jeito fica um pouquinho difícil de entender. Vamos fazer um desenho. Então aqui nós temos um diagrama de Van Euler, onde o A é um conjunto de partida e o B é um conjunto de chegada. Você percebe que nós temos aqui 4 elementos do conjunto de partida se relacionando com 3 elementos do conjunto de chegada. Então esses 4 elementos que estão se relacionando são os elementos do domínio. Então isso aqui é o domínio do conjunto A. Contradomínio, pessoal. Contradomínio vai ser o próprio conjunto B. Ou seja, todos os elementos o conjunto de todos os elementos do conjunto B é o contradomínio. E a imagem, pessoal? A imagem vai ser todos os elementos do conjunto B que estão se relacionando com os elementos do conjunto A. Quais são os elementos do conjunto B que se relacionam aqui? É esse, e esse e esse. Concorda? Você vê que esses 2 elementos que estão aqui, eles não se relacionam com os elementos do conjunto A.
Por conta disso, esses dois elementos não fazem parte da imagem. Eles vão fazer parte do contradomínio. E esses três elementos aqui dentro, que estão se relacionando com os elementos do conjunto A, eles vão fazer parte da imagem. Beleza, gente? Domínio e imagem. Vamos agora, pessoal, aprender a reconhecer a imagem ou domínio no plano cartesiano. Então, nós vamos pegar aqui uma curva, aqui representada em azul, no eixo cartesiano. Essa curva vai ter extremos menos 1 e 3 no eixo x e 1 e 4 no eixo y. Ou seja, o ponto mais para a esquerda dela é o menos 1 e o ponto mais para a direita dela é o 3. O ponto mais baixo dela é o 1, o ponto mais alto dela é o 4. Por conta disso, a gente vai ter que a imagem da função vai dos pontos 1 ao ponto 4. Ou seja, y pertencente aos reais, tal que y está entre 1 e 4. A gente pode escrever isso de duas formas. E o domínio da função vai ser x pertence aos reais, tal que o x está entre menos 1 e 3. Ou seja, x pertence aos reais, tal que x maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 3. Está aqui representado as duas formas pelas quais a gente pode representar o domínio dessa função. Beleza, gente?